encerramento da quarta rodada no Mineirão, o Cruzeiro bateu o Patrocinense por 3-0. Você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, está acompanhando os melhores momentos. Os gols também, né? 3-0, Marlon aos 38, fez 1-0 para a Raposa. No segundo tempo, Dineno aos 2 ampliou e Arthur Gomes aos 18 definiu. Um público bom até, né, para sexta-feira à tarde de carnaval, Romano? Tem a galera que depois saiu pro bloquinho, né? Tem a galera que deu aquela enforcada no trabalho, né? Isso é de lei, né? Segundo o Alê, é o Unidos do RH. Não é que é assim, é um acordo, às vezes, que o patrão não fica sabendo, um acordo só do funcionário. Só na mente do funcionário. Ele não vai almoçar, mas ele fica até só 2h30, 3. Ou entendeu? então ele sai no almoço, fala, vou ali e volto já. Aí já é o inimigo do RH que a gente fala. Já vai ali, tem ali o barzinho ali do lado, e já do Mineirão, né? E já fica e já emenda. Já toma cajibrina e entra no jogo. Exatamente. Mas é aquele negócio. Esse público hoje, Dani, ele reforça uma ideia que eu tenho. Não precisa você tirar o jogo do período de carnaval, sabe? Tem público, a galera gosta, tem público. Você não precisa tirar ilusão, falar assim, a galera vai pro carnaval. Tem público para tudo, tem público pro carnaval, tem público pro jogo, tem público do carnaval que vai pro jogo. Entendeu? Os dois, isso. Então não tem essa necessidade. Agora, do jogo, interessantíssimo o que fez o Larcamon com relação ao Marlon. Porque, na minha modesta opinião, ele matou o Marlon nos jogos anteriores, colocando o Marlon de zagueiro. A principal característica do Marlon é o quê? É ele avançar, porque ele tem qualidade com a bola no pé, ele é um jogador inteligente, ele sabe ler o jogo. Aí você prende esse jogador como zagueiro, você mata a principal característica do jogador, você tira dele o melhor do potencial dele. Então ele voltando a ser lateral, foi uma sacada muito grande. Se ele acertou com o Marlon, eu acho que ele errou com o Neres. Porque o João Marcelo jogou demais no Clássico, mas arrebentou no Clássico, e no jogo seguinte ele sai para a entrada do Neres. Eu acho que nessa aí, o treinador do Cruzeiro, o Larcamon, deu meio com a pisada na bola, porque o garoto, que tem 23 anos, ele foi muito bem no Clássico. Deixa eu chamar, então, o Guilherme Pio, que esteve lá, acompanhou. E eu quero saber essa repercussão dessa vitória importante para o Cruzeiro, mais uma no Campeonato Mineiro, Pio. E agora já vem o América pela frente, né? Um abraço para você que se liga aqui no Antes do Apito. O Cruzeiro venceu o Patrocinense por 3-0 no Mineirão. Jogo da quarta rodada do Campeonato Mineiro. E o resultado colocou o time celeste na liderança do Grupo A do estadual. Agora os jogadores terão folga, voltam a trabalhar na Toca 2 na próxima segunda-feira, aí sim já pensando no compromisso seguinte do Campeonato Mineiro, que será o clássico contra o América no dia 15, às 8 horas da noite, aqui mesmo no Mineirão. Resultado importante, deixa o Cruzeiro numa situação muito boa, havia vencido o clássico contra o Atlético na última rodada, soma mais 3 pontos no campeonato, e aí vai pegar o América no jogo entre os dois melhores times até aqui na competição. O lateral Marlon, que fez um dos gols do Cruzeiro, comentou sobre essa importante vitória sobre o Patrocinense aqui no Gigante da Pampulha. A gente fica muito feliz com os gols, né? O Arthur também é um jogador que marcando a gente fica muito feliz, é um cara que participa de outras maneiras também, mas ele tá conseguindo fazer gols, tá conseguindo pegar confiança. Vamos ressaltar a atuação do Matheus Pereira, né? A gente sabe que ele chegou na temporada passada sem tempo para treinar, sem tempo de adaptação. Esse ano ele fez uma temporada muito boa, é o nosso jogador diferencial, é o nosso cerebral. Ele potencializou a equipe hoje muito bem, colocou todo mundo em situações de gols. E o Juan é um jogador de área, né? Um centroavante nato, você tem que potencializar ele várias vezes. O William fez um cruzamento de almanac para ele foi muito feliz na finalização. Hoje você jogou um pouquinho mais para frente, sente mais à vontade jogando assim, gostou de estar mais perto do ataque, até fez gol. Se sente melhor desse jeito ou também tem que jogar para a equipe? Olha, então, a gente jogou da maneira que a gente vem jogando sempre. Claro que algumas vezes você tem que fazer a leitura dos adversários, de como as coisas acontecem no jogo. A gente percebeu ali que eles faziam uma marcação um pouquinho mais individual, então, por ter essa capacidade física de comparecer na frente também, o Nico fez a leitura muito boa da gente explorar esse espaço. Como eu disse, o Matheus é um jogador que ele encontra passes onde os jogadores normais não encontram, então meu trabalho era fazer o movimento até que essa bola chegasse para mim ter condições de fazer o gol. E a gente está conseguindo em algumas situações, conseguindo criar um modelo de jogo que é muito importante também.
Por muitas vezes na última temporada a gente não teve esse equilíbrio que era necessário, então a gente fica feliz por estar criando um padrão de jogo, por estar adaptando os novos jogadores que estão chegando. Aqueles que vão chegar também vão ter um entendimento de como é o Cruzeiro, do que a gente está fazendo. E espero que a gente esteja uma temporada regular e consiga os nossos objetivos. Ale Oliveira, o que você destacaria nessa vitória do Cruzeiro? Tá gostando do trabalho do Larcamon? Tá no caminho certo? Eu acho que existe uma evolução natural aí, né? Até porque a primeira apresentação do Cruzeiro deixou a gente um pouquinho assustado, né? Tem coisas que ele fez, e eu vou entender que tudo fica no âmbito esportivo, que deram uma boa assustada, né? Logo no começo ali deu uma boa assustada, né? Então ele saiu jogando com o Palácios, ele não botou o Palácio nem hoje. Botou o Machado de zagueiro, não botou o Palácio. Então ele não precisava botar o Palácio num jogo para saber que o Palácio não serve pro Cruzeiro. Os treinos já mostrariam. Já mostrariam. Ele não precisava colocar o Marlon 3 jogos como zagueiro para saber que o Marlon do meio para frente que o Marlon é muito bom jogador. Então são coisas que dão uma assustada. Mas, evidentemente, que ele é competente o suficiente para perceber tudo isso e o time evoluir. Então, eu acho que o mais importante nesse momento é que o time está evoluindo. O time está numa crescente. A gente estava conversando que o Campeonato Mineiro de 2023, todo, o Cruzeiro teve 3 vitórias. Já teve 3 vitórias em 4 rodadas. Então, já é para o torcedor, a promessa foi que o 24 ia ser muito melhor do que o 23. E já está sendo, né? Claro que ainda é início de trabalho. Eu acho que ele vai entender melhor esse grupo. Estão chegando peças aí, inclusive para brigar por titularidade. Mas eu acho que a palavra de ordem é evolução no Cruzeiro nesse momento. E o Cruzeiro precisa, e é bom o torcedor entender isso, o Cruzeiro precisa de reforço. Chegaram 2 reforços, o Cruzeiro é nítido que precisa de jogador lá na frente, e o Larcamon gosta de um jogador de velocidade lá na frente. Seria o Verón, que acabou tendo a contusão e vai ficar de fora aí. Então o Cruzeiro precisa contratar esse jogador para atuar lá na frente. Mas o que me chama a atenção no trabalho inicial do Larcamon é ele oportunizar os jogadores da base. Se você pegar o meio-campo, logo quando ele chegou, o Japa já foi titular. O Robert já foi titular. Então, 2 jogadores de cara da base já jogaram. Aí, você tem, por exemplo, hoje o Fernando acabou entrando. Ele chamando outros jogadores também das categorias de base. Isso é muito importante. O Cruzeiro só tem a ganhar com a chance aos jogadores da base. Mas não é também colocar o jogador da base, soltar o mundo nas costas dele com responsabilidade e falar, vai lá e resolve. Não é isso. Mas ele só tem a ganhar por quê? Primeiro, é um jogador formado nas categorias de base muito mais barato que você contratar um outro jogador. É um jogador que tem sentimento pelo clube. Então ele vai jogar com mais vontade jogando pelo clube, porque é o clube que o revelou, que deu oportunidade. E terceiro, que é o mais fundamental para uma SAF, é que é um jogador que vai valorizar e vai render dividendos para a SAF. Então, isso é muito importante. Só que tem que ter critério ao lançar esses garotos, porque é justamente na transição base profissional que se perdem muitos atletas. Ali é que você acaba perdendo jogadores que, por exemplo, na base eram fenômenos. Quando chega no profissional, ele não consegue desenvolver e o jogador acaba perdendo, a gente acaba perdendo talentos por aí. Então essa transição, me parece que o Larcamon tem muito cuidado, tem muito tato, tem muito carinho para poder fazer essa transição. E os garotos, quando sobem, dão conta do recado. Quem, por exemplo, poderia acreditar que o Japa iria subir e ia jogar o que jogou? E jogou com personalidade, jogou com tranquilidade. Então, é importante isso, me chama muita atenção, essa oportunidade que ele está dando aos jogadores da base do Cruzeiro. E os estaduais servem para isso, né, Ale? Teoricamente sim, né? Que tem casos que a pressão é tão grande, né? Que nem isso dá para fazer, né? O trabalho é tão confuso. Por exemplo, o Pesolano, que foi um monstro na Série B, fez uma campanha excepcional com o Cruzeiro. O Cruzeiro passeou quando conseguiu o título da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. E é bom dizer, né, que tem muita gente que desmerece e tal, que nenhum time que subiu junto com o Cruzeiro caiu para a 2ª divisão, né? No ano passado. É complicadíssimo isso aí. E o Grêmio, inclusive, chegou a sonhar com o título. Foi vice-campeão brasileiro. Pois é. Então, assim, o trabalho do Pesolano tem que ser muito valorizado. Mas no Campeonato Mineiro, o Pesolano foi muito mal. Era nada pro Pepa.
não trabalhou não fez renovações, não tinha uma base do time, não deu ritmo para os jogadores que foram contratados, que vieram como uma solução, né, para ser realmente o time titular do Cruzeiro. Então não fez nada. Então tem estadual que você não consegue fazer nada, você só consegue mandar o treinador embora, né? Tá aí o Mano Menezes do Corinthians que pode dizer. Agora, se o trabalho é bem feito, você consegue treinar o seu time principal e ainda fazer o que tem feito o Cruzeiro, que é dar mais minutagem para a molecada. Se você pegar hoje Minas Gerais em termos de base, Cruzeiro e América. Eu citei os jogadores do Cruzeiro. Se a gente for citar do América, o Matheus Henrique, lateral direito, é base. O Júlio, no último jogo, zagueiro, base. O Renato Marques, que está substituindo só o Mastriani, só isso. Categoria de base. Então, assim, você tem 3 jogadores titulares no último jogo das categorias de base. Isso é importante. A gente sempre fala aqui de fomentar jogadores, de lançar jogadores. E depois, no jogo, ainda entraram Rodriguinho, entraram Mateuzinho, jogadores também formados nas categorias de base. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa disso. A gente está sentindo muita falta justamente dessas revelações. A gente fica batendo palma para a revelação de fora, igual o Palmeiras revela bastante. Que trabalho do Palmeiras. Mas a gente tem que fazer o trabalho aqui também.